Sejam bem-vindos à Jornada dos Hábitos. Nós estamos na 10ª semana. Eu sou o Fabiano, seu mentor. Estou te acompanhando nessa jornada de 21 semanas. Chegamos à metade da nossa jornada e na semana passada começamos um tema que é autorresponsabilidade. Trabalhamos 3 das 6 leis. Hoje vamos trabalhar então as outras 3 leis para finalizar e completar essas 6 leis. E de brinde, você também vai aprender um pouco sobre quais são as 4 armadilhas. Todo o material, toda a aula, ela é um resumo do livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Dr. Paulo Vieira, e eu recomendo, se você gostou desse tema, recomendo realmente que você leia o material. É um material curto, é um tema super importante, é um tema realmente que nós precisamos aplicar todos os dias. Nós temos que ser autorresponsáveis. E se você entendeu até agora, a ideia de autorresponsabilidade é você assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na sua vida. Então, você se torna o protagonista. É você que vai realmente fazer com que as coisas aconteçam. Mas, hoje nós temos que fazer uma introdução mais curta, porque nós temos bastante coisa. Além dessas 3 leis, nós vamos falar um pouco também sobre as 4 armadilhas que podem impedir você de alcançar as suas metas, seus objetivos e de mudar os hábitos. Vamos então aprender sobre essas 3 leis que faltavam e sobre as 4 armadilhas? Vamos lá. Muito bem, na semana passada nós estudamos as 3 primeiras leis da autorresponsabilidade. Vou só recapitular para você poder lembrar, para que a gente possa avançar para a 4ª, 5ª e 6ª lei e também falar um pouco sobre as 4 armadilhas que impedem as pessoas de alcançarem seus alvos, seus objetivos, de realmente colocarem os hábitos reprogramados da maneira correta. Então vamos lá, só relembrar aquilo que você já estudou na semana passada. A primeira lei falava sobre a crítica. Se é para criticar, cale-se. A segunda lei estava relacionada à questão da reclamação. Se é para reclamar, dê sugestões. E a terceira lei, nós trabalhamos sobre a questão da culpa, ou de jogar a culpa, acusação, né? Ou seja, se você é para buscar culpados, busque a solução. Se você parar um pouco para analisar, essas 3 primeiras leis, ou essas 3 atitudes, elas podem acontecer de maneira isolada ou até mesmo de maneira coordenada, juntas. Uma pessoa pode, ao mesmo tempo, criticar, reclamar e procurar culpados. Tudo isso leva a pessoa a não encontrar uma solução, a não ter uma mudança realmente de vida, uma mudança de atitude. E a pessoa pode ficar parada dentro do aspecto da vida e, é claro, se o objetivo é você crescer, se o objetivo é você se desenvolver, precisa tirar atitudes que não são boas, atitudes que podem atrapalhar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E é justamente por isso que nós trabalhamos com essas 6 leis. Hoje nós vamos trabalhar com as 3 leis que faltaram, mas se você parar um pouco para pensar, você vai ver como elas se correlacionam. A nossa 4ª lei que nós vamos estudar hoje é justamente a questão, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. O que é se fazer de vítima? Você já deve ter ouvido falar algumas vezes sobre a questão do vitimismo. O que é o vitimismo? É a pessoa que se coloca como a vítima em qualquer situação que acontece na vida. Como que é você se colocar como vítima em qualquer situação da vida? É justamente você não buscar solução para os problemas, é você não tentar se manter do lado positivo, mas tentar realmente fazer com que as pessoas sintam pena, que as pessoas sintam que você não é o culpado pela situação, é o outro que é o culpado, que você não tem capacidade para fazer algo. É aquele famoso, né? Olha, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não aprendi, eu não tenho tanta destreza para isso. A culpa é do outro, olha, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima do sistema, eu sou uma vítima de outra pessoa, não foi culpa minha, e etc. As pessoas se colocam numa posição onde elas não são protagonistas, onde elas não escrevem a história, onde na verdade outras pessoas estão escrevendo e elas estão apenas vivendo. E se dentro dessa escrita, aquilo que escreveram para você é ser realmente um fracassado, você coloca isso como uma identidade sua, falsa, porque você pode mudar isso, onde você pode escolher não ser a vítima, mas ser realmente uma pessoa que é vencedora. Isso não impede que os problemas aconteçam, eles vão continuar acontecendo. Porém, você escolhe qual vai ser a sua atitude diante de um problema. Então, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Vamos pegar aqui um exemplo, do mesmo modo que nós trabalhamos na semana passada, né? Então, uma situação, vencedores não esperam motivação, eles agem. Esse é o primeiro aspecto que tira uma pessoa do vitimismo para realmente a questão de ser o protagonista da sua história, ser o vencedor, ser aquela pessoa que vai buscar uma solução. O vitimista, ele simplesmente não age, ele só reage à situação. Ele simplesmente vai vivendo de acordo com que as coisas vão acontecendo. Já a pessoa que é vencedora, ela busca alternativas, ela cria oportunidades, ela busca a solução. Vamos pegar aqui um exemplo. O vitimista, o que ele tem costume de dizer? Sempre eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Um desses exemplos aqui seria não tenho disciplina. Então, se eu não tenho disciplina, eu não posso criar novos hábitos, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo aprender algo novo, eu não consigo me tornar melhor, um melhor funcionário, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, e etc. Agora, o que faz um vencedor? Ele não fica parado nisso, ele age. Então, o que ele faz?
eu vou começar pequeno e evoluir, e eu vou evoluir. Ou seja, vou começar com aquilo que eu tenho, vou começar com aquilo que está à disposição. Por exemplo, você recebeu essa mentoria, 21 semanas, uma vez só por semana, 20 minutinhos, para que você possa não ter um conhecimento tão abrangente sobre o assunto, mas é um gatilho. Você tem uma oportunidade, foi criado uma opção para que você pudesse começar a estudar, começar a aprender ou ampliar o conhecimento que você já tem. Agora, o que você precisa fazer? Se manter consistente, fazendo os exercícios, assistindo às aulas, reservando espaço para aprendizado. Só que não para por aqui. Tudo aquilo que eu estou passando aqui, tudo aquilo que você vai aprendendo, todos os insights que vão vindo, tudo aquilo que vão aparecendo de coisas novas, você vai criando novas oportunidades e você vai empilhando esse conhecimento. Então, quem está criando a sua história é você. Você não está vivendo mais a história de outra pessoa. E por quê? Qual que é o propósito disso? Se você consegue, por exemplo, caminhar 5 minutos, ler uma página de livro por dia, ler 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou se você consegue fazer algum tipo de exercício, você precisa celebrar para isso. Porque é assim que hábitos crescem. Ou seja, não é ficar resmungando, reclamando, criticando, achando culpados por aquilo que você não está conseguindo realizar. Não é se colocar como vítima que você não consegue, mas sim colocar-se como uma pessoa que vai conseguir, que consegue e agir dessa maneira. A quinta lei, ela fala justamente se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Aqui existe um outro ponto, que é a grande massa, existe uma grande quantidade de pessoas que elas preferem justificar erros. E quando eu falo erros, podem ser resultados ruins, situações que aconteceram que não era para acontecer, talvez uma responsabilidade que a pessoa tinha e ela não foi tão atenciosa àquela responsabilidade, gerou um problema, alguém foi chamar a atenção, e algumas pessoas têm a tendência de querer justificar. E nessa justificativa, muitas vezes, vão se utilizar da crítica, vão se utilizar da reclamação, vão se utilizar de culpar os outros, vão se utilizar, de repente, de uma ferramenta de se tornar a vítima, para ver se a pessoa sente dó, se sente pena, para que, de repente, diminua o castigo, e etc. Mas o que acontece aqui é que quando você escolhe essas opções, você não aproveita o melhor, que é justamente o aprendizado, de você aprender com os erros. As pessoas aprendem muito mais com os erros do que com os acertos. Para um pouco para analisar na sua vida. Quando você cometeu algum erro, houve um processo de aprendizado. Se você parou para refletir, se você parou para recalcular a rota, se você parou para analisar o que aconteceu, não buscando culpados, mas buscando realmente soluções. Então essa é uma lei poderosa, que se é para justificar seus erros, não justifique eles. Pelo contrário, verifique o que precisa ou que você pode aprender daquela situação que aconteceu. Você tentou criar o hábito de beber mais água e esqueceu alguns dias. Um hábito simples, algo que é poderoso, algo que te ajuda, não só na parte do cognitivo, mas também ajuda a manter o seu corpo da maneira mais saudável possível. Água, beber água. Atitude, ao invés de justificar, esqueci porque foi corrido, esqueci por causa disso, porque não tive tempo, e etc. Você precisa ir para a ação. O que é? Tentar achar uma maneira para que você possa continuar a manter esse hábito, até que ele vire uma rotina onde não está mais desassociada da sua identidade, de quem você é. Então, uma das coisas é, de repente, poder colocar alarmes, você colocar alarmes para poder beber água, ou usar os meios mais comuns e até muito mais práticos, né? Que são garrafinhas de água, onde você tem ali até os horários e as litragens, a quantidade de água que você pode beber no dia. E ali você já tem um placar envolvente onde você vai vendo aquela água diminuindo e você já começa a perceber que o teu alvo está sendo alcançado. E qual que é o propósito disso? É que a justificativa, ela não constrói nada. Você justificar os erros é igual os outros problemas, de não achar solução, de não buscar, de repente, uma maneira melhor de se fazer as coisas, de não assumir a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. E o aprendizado, ele constrói tudo. E a gente aprende, como eu já disse, com os erros. Então, não deixe de realmente, quando você cometer algum erro, de buscar o aprendizado e não ficar se culpando ou culpando outras pessoas, tentando descobrir quem é o culpado da situação. E a sexta lei, ela está relacionada com todas as atitudes, mas com qual é a atitude correta que você deve ter. Ou seja, se é para julgar as pessoas, não julgue as pessoas, julgue atitudes. É justamente o quê? A grande maioria das pessoas, quando querem melhorar ou quando querem analisar o ambiente, tem a forte tendência de julgar pessoas e não atitudes. Por exemplo, aqui, uma pessoa que é chamada de preguiçosa. Quando você fala assim, aquela pessoa é preguiçosa, você está julgando a pessoa, não a atitude dela. A atitude dela é a preguiça, só que a atitude de preguiça tem uma atitude padrão, uma atitude que é o fato que está acontecendo. E muitas vezes a gente fica só naquele comportamento e cria uma identidade para você ou para a pessoa, julgando essa pessoa. Então, não quer fazer nada, é o que as pessoas falam. Qual que é a atitude correta? Julgar a pessoa não vai ajudar a resolver o problema.
Agora, julgar a atitude, sim. Então, qual que seria a ação? Observar atitudes, prazos, entregas, esforço. O que aconteceu? Quando aconteceu? O que deveria ter acontecido? E aí, então, eu vou julgar a situação que aconteceu. Não a pessoa. Não é a pessoa que é preguiçosa. É a pessoa que naquele momento não teve proatividade. É a pessoa naquele momento que não teve o discernimento de agir quando se esperava que ela agisse em pequenas coisas. Agora, como que eu vou resolver isso? A hora de dar um feedback, de chamar essa pessoa para conversar, ou na hora de tentar fazer uma avaliação, eu vou ter prazo, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, qual foi a atitude que está relacionada com aquilo ali. Aí, a partir do momento que eu paro para pensar nisso, a partir do momento que eu paro para analisar isso, eu me desassocio da pessoa e foco na atitude. Existe um conceito que é, quando eu não gosto de uma pessoa, por qualquer motivo que tenha acontecido, porque eu estou justamente julgando a pessoa, não importa quantas coisas boas essa pessoa tenha feito. Apenas uma ou duas coisas, entre várias coisas boas, mas duas ou três coisas ruins que essa pessoa fez, é o suficiente para que eu continue julgando a pessoa raivosa, brava, mal educada, ignorante, muito alegre, muito solta, muito dura, muito forte, muito firme, etc. Julgamento de pessoas. E a gente começa a criar adjetivo para as pessoas. E a gente esquece de que são momentos. Então, de repente, a pessoa precisou ser mais firme no momento, mas ela não é tão firme assim em todos os momentos. Ela é flexível em alguns outros momentos. Ela ouve você. Ela pode interagir com você em outros momentos. Então, julgar as pessoas é sempre algo ruim e não cresce. Agora, como eu usei o exemplo, se eu não gosto da pessoa e ela fez duas ou três coisas ruins, eu posso potencializar isso. Vamos usar um outro exemplo aqui. Eu gosto muito de uma pessoa e essa pessoa cometeu diversos erros, muitos erros, e apenas dois ou três acertos. Pelo fato de eu gostar muito daquela pessoa, o que acontece? Eu tenho a tendência, ou vou ter a tendência, de não analisar exatamente as coisas ruins que essa pessoa está fazendo e apenas focar em duas ou três coisas que ela está fazendo bem e tentar colocar isso como se fosse toda a atitude dela. Nesses dois casos, são maneiras erradas de nós analisarmos uma pessoa, de julgarmos uma pessoa. Pode ser o colega de trabalho, pode ser o parceiro, pode ser o colega, o amigo, pode ser um parente. Qualquer pessoa. Nós precisamos sempre focar nas atitudes. O que a pessoa está fazendo? E a partir daí, dar os feedbacks, fazer os comentários, buscar soluções, focado em atitudes, não na pessoa em si. Essas, então, foram as 6 leis da autorresponsabilidade. Nós analisamos uma por uma e você vai ter a oportunidade de ter elas escritas no exercício de hoje, também com aquelas perguntas parecidas com aquelas que foram feitas das primeiras 3 leis. Nós vamos complementar agora com as outras 3 leis, completando, então, as 6 leis. Então, essas são as 6 leis da autorresponsabilidade. E, é claro, o que pode impedir você de alcançar, de você exercer, de você aplicar essas 4 leis? São 4 armadilhas, que eu vou passá-la rapidamente, mas é interessante a gente trazer essa informação até justamente para você analisar, porque se eu tenho 6 leis, eu preciso seguir essas 6 leis. Se eu seguir essas 6 leis, automaticamente vai ser mais fácil, vai ser mais prático, vai ser mais produtivo. A questão da gente formar novos hábitos, alcançar novos objetivos, mudar atitudes. Então, o que pode impedir na parte prática? Então, pelo menos 4 pontos. O primeiro é a arrogância e a prepotência. 2 atitudes, 2 comportamentos, 2 tipos de comportamentos que realmente impedem. O que seria a arrogância? Arrogância é se considerar superior aos outros. Agora, dentro de arrogância, entre arrogância e prepotência, qual que é a diferença? Porque os dois vão estar muito próximos. A grande diferença é que a arrogância é um sentimento interno. Eu achar, acreditar, imaginar e transpor isso através do meu comportamento, que eu me sinto melhor que os outros. E a prepotência é realmente a consolidação desse pensamento, que é justamente arrogar todo o poder para si, se tornar autoritário. Pelo meu orgulho, o orgulho que eu tenho acaba trazendo esse comportamento que vai se exteriorizar. E as pessoas, então, ao olhar para mim, não só vão ver eu como um arrogante, mas também como um autoritário, alguém que tem toda a prepotência, ou seja, eu trago um poder que eu não tenho ainda. E eu tento mostrar para todos que eu tenho esse poder, se tornando autoritário e usando até ferramentas e atitudes, comportamentos, falas de pessoas que são autoritárias. Essa é a atitude externa. Agora, onde que tanto a arrogância quanto a prepotência impedem você de formar novos hábitos, impedem você, talvez, de cumprir essas 6 leis? É justamente aquele pensamento, aquela narrativa de que eu não preciso disso. As outras pessoas precisam. Ou eu já tenho todo o conhecimento. Então, pelo todo o conhecimento que eu tenho, eu não preciso adquirir mais conhecimento. Essa mentoria aqui, ela, para uma pessoa que é humilde, para uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, por mais que você já tenha lido vários livros sobre o assunto, que você já tenha um professor sobre o assunto,
Quando você não é uma pessoa orgulhosa ou prepotente, você vai olhar e falar, poxa, o que que tem de novo? O que que eu posso aprender com o Fabiano? A mesma coisa eu, sendo palestrante, sendo o mentor, sendo o professor. O que que eu posso aprender com meus alunos? Quando você se coloca numa posição humilde e você reduz a arrogância, automaticamente a prepotência também ela vai ser diminuída automaticamente. Mas tem que parar um pouco para observar. A arrogância e o orgulho impedem que a gente aprenda coisas novas, que nós possamos parar para pensar que tem coisas para mudar. E por mais que eu esteja trabalhando em mim mesmo, trabalhando minhas atitudes, meus comportamentos, meus sonhos, meus objetivos, quanto mais eu vou crescendo, outras situações vão surgindo. E eu preciso trabalhar isso. Então essas são a primeira das armadilhas que pode atrapalhar. Uma outra armadilha é a vaidade. Agora a vaidade, de repente, você fala, mas como assim a vaidade? A vaidade ela pode atrapalhar no sentido de que, qual que é o propósito de eu fazer algo? Por exemplo, no caso de exercício físico, eu estou fazendo simplesmente para que eu possa ser mais saudável, para que eu possa viver mais e assim possa contribuir mais, ou simplesmente porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa mais bonita, mais elegante, mais interessante. Se propõe a fazer algo, mas fica buscando fazer isso de uma maneira rápida para que possa obter os resultados mais rápidos, porque eu quero que as pessoas vejam que eu alcancei, que eu estou conseguindo. Então a vaidade vai ser uma armadilha no sentido de que muitas vezes o motivo, a motivação que me faz é fazer com que as outras pessoas vejam em mim algo que eu vou me sentir melhor ou algo que daqui a pouco eu vou pensar que por eles me verem dessa maneira, agora eu vou ser aceito. Então a vaidade é um ponto que realmente pode atrapalhar. Um outro aspecto aqui, rapidamente também, é a questão dos atalhos. Pensar, é uma armadilha. Procuramos atalhos, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prático. Ah, eu não vou gastar 10, 15, 20 minutos por semana para aprender algo novo. Eu quero coisas mais rápidas, mais objetivas. Ou talvez assim, que eu possa já não ter que dedicar 4 horas num semestre, ou não precise dedicar tantas horas para fazer uma faculdade, mas que eu tenho resultado. As pessoas estão sempre buscando atalhos. A imagem aí, ela ilustra rapidamente e de uma maneira bem pontual o risco muitas vezes dos atalhos. Algumas vezes, ou na grande maioria das vezes, quando buscamos atalhos, parece que o caminho é mais próximo daquilo que nós queremos chegar, mas vão encontrar obstáculos que vão impedir, que você não estava preparado, que não estava previsto, e aquele atalho acaba impedindo você de alcançar o seu objetivo, ou até mesmo fazendo com que você desista. E um outro ponto que está muito próximo também dos atalhos é a questão da zona de conforto. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo, deixamos de mudar por conta de não querer sair do estado que eu estou? Está confortável, está legal, está quentinho, está gostoso, eu não preciso me preocupar tanto. Então, para quê? Por que mudar? Então, a zona de conforto, ela em vez de te ajudar, apesar de ser uma palavra até bonita, né? Conforto, é uma zona de conforto, é onde eu estou bem, é onde eu estou me sentindo bem. Ok, mas se você quer mudar, se você quer mudar os seus resultados, se você quer realmente avançar, você vai ter que pagar o preço. A disciplina, fazer o que você não quer fazer, mas precisa fazer, ela vai exigir que você saia da zona de conforto. A questão da rotina, ela vai exigir que nesse momento você sofra um pouco saindo da zona de conforto. A questão de você realmente colocar tudo em prática, tirar o orgulho, tirar a prepotência, não buscar atalhos, trabalhar a questão da vaidade, ser mais humilde, tudo isso vai fazer com que você tenha que sair do estado que você está hoje. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer durante essa jornada de 21 semanas. E é claro, essa aula está encerrando por aqui e sempre lembrando, o que nós estamos trabalhando são gatilhos. O objetivo é que você possa, cada semana, perceber algo. O que eu posso mudar? O que eu preciso melhorar? E como que eu posso? E é claro, tem os exercícios. Você vai ter hoje também alguns exercícios que eu recomendo que você faça, porque eles ajudam a ampliar o conhecimento. Agora, de tudo aquilo que nós falamos, dessas 6 leis e dessas 4 armadilhas, o apelo que eu faço, a tomada de decisão, a pergunta poderosa que eu posso fazer nesse encerramento de aula é justamente: você está saindo da sua zona de conforto? Você realmente está querendo buscar algo novo? Está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto a pagar o preço, eu estou disposto a te ajudar. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com um tema que vai te ajudar a destravar. Então, nos vemos na semana que vem. Cerramos esse tema aqui, mas a gente vai se ver na semana que vem com um novo tema. Até mais. Ok, chegamos ao final dessa aula, com um brinde aí, com um bônus, que é as 4 armadilhas. Espero que você tenha gostado. Tem exercício na nossa comunidade, faça os exercícios para você poder ampliar esse conhecimento. E na semana que vem, nós estamos indo para a 11ª aula e vamos começar a trabalhar um tema que é o poder da ação. Como destravar? Pode ser que até aqui você já tenha tido todo o conhecimento, obtido o conhecimento, já sabe o que precisa fazer, mas ainda está travado. Então vamos trabalhar uma ferramenta poderosa, o poder da ação.
Semana que vem, então, nos vemos para a gente já começar a colocar em prática. Até porque já estamos caminhando para o finalzinho da nossa jornada. Eu já começo a considerar daqui para frente ações e aulas que vão focar em comportamento de ação, execução. Por quê? Não adianta só a gente ficar pensando o que vamos fazer. A ideia é colocar a mão na massa e realmente chegar ao final dessa jornada com resultados. Vou te ajudar nisso e eu espero que você também esteja comprometido com o resultado. Até semana que vem, que Deus te abençoe ricamente.